Boa noite a você que nos acompanha mais uma vez aqui, Cabanos Connect, conectando marcas, pessoas e histórias. Aqui na Cabanos TV, onde mais que conteúdo é identidade. Semana após semana a gente está aqui fazendo e criando, bastante conteúdo para todos vocês que nos acompanham, desde Barcarena até outros lugares aí, outros estados, outros países. Aos amigos, um forte abraço a todo mundo que nos acompanha de onde você estiver. E estamos aqui com a nossa grade de programação também, falando para vocês que nos acompanham às segundas. Todas as segundas nós temos ali o nosso conteúdo culinário voltado para receitas e também para visita em estabelecimentos que trabalham com refeição e diversos aí. Você que quer participar, mande também mensagem para a gente, que a gente vai visitar o seu empreendimento. Às terças, hoje você está assistindo ao Cabanos Connect. Às quartas temos as Laíses aqui, fazendo programa de lifestyle, beleza, ambiente e mundo feminino. Você pode acompanhar às quartas. E às quintas é o programa mais agitado da cidade, que é o Papo Livre com Salomão ali, trazendo toda a comunidade barcarenense para falar de cultura, lazer, esporte e tudo que acontece na nossa cidade, tá? Então fique ligado na nossa programação. Hoje com 4 programas já na grade fixos, estaremos voltando também com o Cabanos Cast. Você que ainda fala que gostou daquela repercussão da mesa que a gente trouxe no programa com o diretor do Pitágoras, fique ligado aí que em breve vai ter Cabanos Cast de uma maneira bem agitada também, estilo Papo Livre, mas na mesa ali um negócio mais, como que eu posso falar, mais descolado, viu, Jairo? Vai ser um negócio ali sem regra, cada um vai falar o que quer, vem um, vem dois, vem 3 convidados, não tem frescura. Cada um Quebrando regras. Quebrando regra, vai falar o que quiser. A mesa vai ser só ali um espaço com a câmera para a gente poder falar aquilo que a gente quer e conversar de diversos assuntos. Mas hoje eu trago ele aqui, agradeço você ter vindo, se preparado, se arrumado, tá cada dia mais bonito, né? Obrigado. Todo chique aí. Jairo Castro, publicitário, Murucupi Agência e Portal Barcarena e tantos outros negócios aí, Búfalo Brasil, Alambrados. Prazer te receber aqui hoje, Jairo. Prazer meu, Guilherme. Eu fico sempre feliz, lisonjeado, né? Me sinto, sempre que vocês me chamam, é uma gratidão que eu tenho muito grande, né? Por participar desse projeto com vocês. Eventualmente, já estivemos aqui outras vezes, né? E vocês sempre me prestigiando. É admirável isso, né? Me sinto muito bem aqui, como o pessoal dos bastidores fala, né? Sempre fala que eu já sou da casa e tudo. Eu me sinto muito, muito bem recebido todas as vezes. E agradecer mais uma vez a oportunidade da gente ter essa conversa legal aqui. Para quem não sabe, o Jairo foi também nosso comentarista do programa Contraponto. Contraponto. A gente fez vários programas ali. Talvez, bora ver se esse ano reacende a chama aí, né, Jairo? Fica até o convite, quiser. O estúdio tá aí. Tema não vai faltar, né? Tema vai ter muito tema. Ano político, você já sabe como que funciona, né? Sempre tem várias temáticas. Mas a gente trouxe hoje aqui para a gente falar desse mundo aí publicitário, tudo que está girando no meio da informação, né? A gente vê que a informação não é mais como era antigamente e hoje, cada dia que passa, o que a gente faz hoje já não serve para amanhã e o tempo todo vai mudando. Tem percebido isso também, já? Todos os dias, né? Essa mudança tem ocorrido numa velocidade muito rápida. As pessoas acham que estão dando uma notícia nova e já está acontecendo outra diante dos próprios olhos de todo mundo. E se você não correr, né, você fica para trás com essa notícia. Né? Então, assim, a mídia está muito midiática. Muito. Né? E aí é quando vem as experiências da vida, vem toda a tua trajetória, você tem que colocar ali para você saber lidar com esse mundo de informações novas, né? E não cair no que a gente chama de vala comum, onde todos dão a mesma notícia da mesma forma. Então, a notícia ela traz muita responsabilidade para quem dá, né? Traz muita... vai repercutir, vão falar, uns vão falar bem, outros vão falar mal. Né? Então, a gente tem que ter muito tato quando vai dar uma notícia. E aí, mais na frente, talvez a gente fale um pouco mais sobre essa questão de como é o comportamento nosso para dar uma notícia. Né? Nesses anos aí, o Portal Barcarena vai fazer quantos anos já de
Nós vamos para 6 anos de Portal Barcarena. 6 anos. 6 então, anos. Mais de 6 anos atrás, você teve esse insight, essa ideia, e transformou uma ideia em projeto. Projeto hoje que já tem mais de 6 anos. Como que foi para fazer esse site? Que começou num período que ainda tinha essa migração, né, de redes sociais ainda, sites. Como que foi criar o Portal Barcarena? É interessante, né, que a minha história com a comunicação da notícia, ela não começou em Barcarena. Nós tínhamos um jornal, eu e Kátia, minha esposa, um beijo para Kátia, te amo. Nós tínhamos um jornal em Belém, que era o Jornal da Pedreira. Então, o jornal tinha todo aquele processo da editoração, redação, todo o processo demorado, tradicional de um jornal de papel, né? E ele circulava na Pedreira, 3 bairros, Pedreira, Sacramento e Marco. Eram 3 bairros. Era da Pedreira, mas ele cobria esses 3 bairros. E aí nós viemos morar em Barcarena, e aí essa comunicação, esse formato de dar notícia não me deixou. Fiquei sempre com aquilo na cabeça, né? Nós viemos no ano de 2000 para cá, de volta para Barcarena. E aí foi exatamente no momento em que eu estava saindo da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e aí culminou nessa ideia. A gente já tinha a ideia de lançar um portal de notícias genuinamente barcarenense, para tratar apenas e exclusivamente das notícias de Barcarena, né? Não íamos misturar nada. E aí eu tinha um site, que era o site da Mídia Vitrine, e eu coloquei uma página lá, né, para dar notícias, não notícias da cidade, mas assim, mais para ajudar as pessoas com as quais eu me relacionava na secretaria, que eram os ambulantes, né? Veio a pandemia e esse desejo aumentou. Por quê? Porque não tinha o pessoal que fazia bolo, o pessoal que cortava cabelo, o pessoal que era pedreiro, carpinteiro. Esse pessoal com quem eu lidava no meu dia a dia, eles não tinham condições de vender os seus produtos. E aí, Guilherme, foi quando veio a ideia da gente tirar esse sitezinho que a gente tinha ali de informações na Mídia Vitrine, né, e criar o Portal Barcarena. Então, quase ali no meio da pandemia, veio o site com o domínio próprio do Portal Barcarena. E aí lá não começou exatamente com notícias, nós começamos exatamente anunciando os serviços daquelas pessoas, dos ambulantes, né, das pessoas que não tinham trabalho, não conseguiu vender o bolo, né, porque não podia sair, não podia produzir, aí a gente lançou ali exatamente um espaço para eles anunciarem. E foi um sucesso. Com isso, nós fomos amadurecendo, né, fomos colocando alguns projetos, algumas pautas lá, e foi dando muito certo. E eu me lembro até hoje da primeira matéria que eu postei lá, foi uma matéria da Hidrovias do Brasil. Eu nunca vou esquecer dessa matéria. E aí, de lá para cá, o portal, graças a Deus, veio ganhando espaço, veio conquistando espaço, respeito na sociedade, né, visibilidade de grandes marcas. E nós estamos aí até hoje, graças a Deus. Eu sou muito feliz quando faço o Portal Barcarena, né? Essa é a minha realização pessoal, né? Tá ali nesse meio publicitário. E o portal hoje ele é voltado para quê? Para tudo. Começou com essa conexão com os empreendedores da época e foi se tornando um site, né, de busca na região, né? A pessoa queria algum tipo de serviço e indicação, entrava lá, não era isso? Entrava lá, virou uma referência, né, para muitas, inclusive outros portais de notícias, né? Exatamente isso que aconteceu. Quando eu que tive a oportunidade de fazer o Portal Barcarena, construí a primeira página, né, e fui trabalhando nela ali no design e tal. Só que de lá para cá nós passamos por 3 migrações. Hoje nós estamos numa plataforma própria. Nós não temos agora nada de outro lugar ou de plataformas públicas abertas, né? Nós estamos numa plataforma própria. Nós fizemos essa migração há 1 mês atrás. Nós estamos com 1 mês dessa migração. Ficou mais leve, ficou mais rápido, né? A gente tem possibilidade de brincar um pouco mais com ele. Mas o que aconteceu? Aos poucos nós fomos implementando algumas sessões dentro do Portal Barcarena. Conforme nós íamos sentindo essa necessidade, nós íamos implementando essas sessões. E interessante que teve um momento do Portal Barcarena que nós tínhamos dentro do Portal Barcarena o link de todos os outros portais de Barcarena. E aí nós fomos conversar com alguns e o pessoal assim, nós vamos fazer também esse collab ali, né? Vamos colocar o Portal Barcarena, mas não rolou muito. E aí numa das migrações nós não tiramos, que não voltou a página, mas posso até fazer de novo. Sim. Não tem esse problema, né? Então pegar os links ali de todo mundo e colocar lá com a marcazinha, não tem essa vaidade. Então dá para fazer de volta. Mas assim, numa dessas migrações nós tiramos. Aí uma das coisas que foi muito legal, Guilherme, no Portal Barcarena, é bom contar isso, que repercute muito, dicas de empregos.
Então eu continuo naquela vertente do original, de ajudar as pessoas a fazerem negócios, ajudar as pessoas a mostrar aquilo que elas têm, dar oportunidades. Então nós temos lá um quadro que é o Dicas de Empregos, e aí as empresas mandam para a gente, já as agências de emprego, inclusive, mandam as vagas, né? E a gente vai lá e disponibiliza. E o legal, e aí eu tenho vários depoimentos de pessoas que conseguiram um emprego em Barcarena exatamente por conta do Dicas de Empregos, né? Mandou currículo. E aí eu sempre faço uma fala sobre isso, porque assim, tem muitas pessoas que confundem. Jairo, tu conhece o pessoal da empresa que está pedindo esse emprego, que está pedindo essa vaga, que quer ocupar essa vaga? Tu manda o meu currículo para lá e diz, poxa, eu gostaria de fazer isso, mas eu vou te atrapalhar. Então eu já até peço isso aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né, que quando nós anunciarmos uma dica de emprego lá, siga os critérios do anúncio, porque assim fica mais fácil de você entrar em contato e eles entrarem em contato contigo. Através de mim talvez até atrapalhe, porque tem toda uma linha de compliance, tem toda uma linha, não pode indicar. Então evitem caminhos curtos, né? Vamos fazer da forma correta. Faz do jeito que está lá, do né? jeito que está lá, que é critério inclusive de eliminação. E aí temos vários depoimentos de pessoas agradecendo, alguns voltam e dizem, poxa, muito obrigado, deu certo, o teu anúncio lá me serviu, as empresas agradecem também. Então, assim, sabe, um negócio muito gratificante que aconteceu ali nessa sessão específica do Dicas de Empregos. E falando no mercado também publicitário, né, querendo ou não, o Portal Barcarena ele é um produto da agência, né? Da agência Murucupi, que já existia, querendo ou não, já é um ramo que você já está há algum tempo, né? Mas como que é, Jairo, essa questão hoje em dia desse mercado publicitário? O que você tem visto ao longo desses anos das agências em si? A gente sabe que tem várias agências, você me citou que tem as agências já segmentadas, né, para tratar de cada tipo de comércio, empresa, tipo de anúncio. Isso, e como que esse mercado hoje ele está voltado? Ele ainda é muito importante para o meio, se vê? Eu vejo o seguinte, toda empresa que quer organizar a sua marca no mercado, ela tem várias maneiras de fazer isso, mas tem uma que funciona. Né? Não estou condenando as outras, mas assim, tem uma que funciona de verdade. Se você, por exemplo, se você tem a capacidade financeira de ter um contador dentro da tua empresa, tenha um contador dentro da sua empresa. Se você tem a capacidade financeira de ter um profissional dentro da sua empresa, CLT, para cada departamento, tenha. E da mesma forma é o mercado publicitário. Se você tem condições de ter um departamento de publicidade dentro da sua empresa, tenha. Agora, se você não tem, faça a coisa certa, que é contratar o publicitário, contratar a agência, contratar... assim como você contrata e você reserva ali um fundo de caixa para a tua contabilidade, todos os meses você tem que pagar os teus impostos. Todos os meses você tem que organizar a tua folha. Isso são contadores que fazem fora da tua empresa. Se os empresários quiserem crescer, colocar sua marca no mercado de uma forma eficiente, eficaz, contratem um publicitário para ter dentro da sua empresa. Se não puder, você reduz esse custo contratando uma agência. E aí, Guilherme, tu me abres uma oportunidade muito grande aqui de falar das grandes agências, por exemplo. Nós temos agências nacionais, globais, né, que funcionam muito bem. Por exemplo, nós temos várias agências que são parceiras nossas em Belém e que nós temos esse relacionamento através das grandes marcas das indústrias em Belém, em Barcarena. E a Murucupi, a agência, ela tem se destacado em chamar a atenção dessas agências pelo formato do trabalho que nós fazemos, que é extremamente profissional. Então, tanto que às vezes a gente nem aparece, a Murucupi pouco aparece. As pessoas conhecem o Portal Barcarena, mas como tu bem falaste, o Portal Barcarena é um dos produtos da agência da Murucupi Agência, né? Então, quando nós somos procurados, isso nos revela o seguinte, o nosso nível de profissionalismo está muito perto dessas grandes agências. Só que, com uma grande diferença, nós voltamos toda a nossa atenção nesse período todo, nesses 5 anos de Murucupi Agência, nós voltamos toda a atenção para o mercado doméstico. Ou seja, nós nos especializamos em entender Barcarena, né, suas vocações, todas as suas vocações, talvez a gente aborde isso lá na frente, não sei, mas nós procuramos entender e estudar Barcarena, todas as suas vertentes, passado, presente e futuro. Nós temos informações do que vai ser Barcarena, né? E a gente só está no começo. Só está no começo do que vai ser Barcarena. Então, quando nós entendemos isso, nós fomos nos voltar toda a nossa atenção para fazer com que os nossos clientes
pudessem colocar as suas marcas da forma correta, para o público correto, no momento correto. Porque tem momentos para isso, né? Você não fica ali o tempo inteiro. Eu poderia depois citar alguns exemplos práticos aqui, sem citar nomes de nenhum cliente, mas citar alguns exemplos práticos de como fazer isso. E eu acho bem legal. Então a Murucupi Agência vem se destacando por isso. Agora, a velocidade em que isso acontece. Tem outras agências em Barcarena que são também bem respeitadas, mas tem mercado para todos os segmentos, né? Então, as agências grandes, as estaduais, né, que estão em Belém, nacionais, elas atendem as grandes marcas. Mas dentro do mercado interno de Barcarena, do nosso mercado doméstico, tem muitas empresas de portes pequenos, portes médios, né, e que precisam desse departamento. Aí nós temos uma boa vantagem aí com algumas marcas que nós cuidamos, que às vezes nem sequer aparece que é a Murucupi que cuida. Né? Então a gente cuida de algumas marcas muito relevantes no município e cada vez mais, né, nós temos recebido convite para apresentar proposta, para fazer brief de negócio, para ajudar a posicionar essa marca de uma forma, essas marcas, né, de uma forma mais eficiente, que dê visibilidade para eles e retorno, que é o que todo mundo quer. Sim. Ninguém faz anúncio sem algum retorno, né? Algum tipo de retorno. Exatamente. Desde visibilidade até vendas e negócios. E aí não pode ser uma pessoa que não entenda disso. Sim. Né? Você vai envolver muitos aspectos ali da publicidade, por isso que assim, eu recomendo para quem quer entrar nisso, né? Seja um especialista, busque aprimoramento profissional, né? Vá lá e estude marketing, mas não estude marketing por YouTube, né? Estude de verdade, né? Faça ali um curso superior, uma pós-graduação, né? E vá se aperfeiçoar, porque tem muitas coisas envolvidas que uma pessoa que se aventura nesse mercado sem a técnica, sem a academia, né, ela se perde e não consegue, às vezes, dar o resultado. Dá um resultado, às vezes, imediato, mas assim, ao longo do tempo, que aí é que está a grande sacada, né, você posicionar uma marca para ela ficar perene no mercado, e não para ela cair ali depois, porque depende apenas de uma campanha. Então é uma sequência, é um projeto desenhado, né, para que aquilo dê certo a curto, médio e longo prazo. Para permanência, né? Permaneça. Como que você vê a questão do conteúdo regional? Uma cidade tão pequena que a gente está, que não é fácil. Eu acho que nenhuma cidade com o censo de população que a gente tem, 160 mil habitantes, fazer publicidade, mas também uma cidade que tem uma arrecadação milionária. Como que tem esse contraponto desse conteúdo regional com diversos tipos de pessoas, nesses 160 mil? Você tem o Ribeirinho da ilha, você tem pessoal do Conde que está acostumado a alguma coisa, tem a Vila, que muita gente de fora, tem o pessoal da sede, tem os ramais, um público espalhado. Como que você enxerga esse consumo de conteúdo local por uma população que não é tão grande assim? Legal, interessante essa pergunta, bem inteligente. E essa pergunta me dá outra oportunidade de talvez, não é colocar os pingos nos is, né? Mas organizar talvez um raciocínio que ajude muita gente. Barcarena, tu chegaste a falar no início que é uma cidade pequena, né? Com 160 mil dados oficiais, né? Mas a gente já sabe que é bem mais do que isso. Já estamos aí perto dos 180, quase 190. Né? Mas o que acontece com o produto Barcarena para portais de notícias? Barcarena sendo uma cidade com tantas diferenças, e você tem todos os aspectos de diferenças aqui, lugares privilegiados, lugares com muito desfavorecimento, né, que aos poucos está se organizando. E Barcarena desperta o interesse de toda uma população do Brasil inteira para morar aqui, porque a gente fala de Barcarena, Barcarena é falado na ONU, é falado internacionalmente. Então tem muitos olhares para Barcarena. E isso gera alguns conflitos, às vezes, como aconteceu dos mototáxis, né, de uma tecnologia que quer chegar e o outro que já está. Isso aconteceu com as vans lá atrás. Então tem esses problemas estruturais que estão sendo resolvidos gradualmente. Até acho que numa velocidade muito boa, alguns problemas estão sendo resolvidos, mas basicamente todo esse conjunto de possibilidades em Barcarena geram muitos produtos de informações. Agora, o que cada um dos veículos de comunicação que se propõe fazer comunicação
adota como seu perfil editorial que faz a grande diferença de um produto, de um veículo de comunicação para o outro. Então eu estou aqui, por exemplo, para falar, especificamente vamos falar do Portal Barcarena. O Portal Barcarena ele se especializou em cuidar exclusivamente da cidade do município de Barcarena, ou seja, tudo que acontece relacionado a Barcarena, você vai ter lá no Portal Barcarena, das informações que a gente, dentro do nosso perfil editorial. E não tem nada de errado quem procura outros tipos de informações, tipo o homicídio, que também às vezes tem no Portal Barcarena, né, mas não é o nosso perfil editorial. Quando a coisa é muito relevante a gente acaba cobrindo, mas não é o nosso perfil editorial. O acidente, essas notícias que são alcançáveis mais popularmente. E aí nós vamos voltar lá nas marcas. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para todo mundo, tá? Eu sei que o pessoal também já percebeu isso, mas acho que vale a pena falar sobre isso com muita tranquilidade. O Portal Barcarena, para ele ter as marcas que ele tem lá, né, como seus apoiadores, patrocinadores, incentivadores, ele passa por um filtro muito grande. Então, as agências que avaliam o Portal Barcarena, elas olham assim, o que tem de conteúdo nele, o que eles trazem. A minha marca, importa que a minha marca esteja lá e não em outro lugar? E é mais ou menos assim que é o critério para essas marcas estarem com a gente. Então, se você, por exemplo, tem um perfil editorial extremamente voltado para notícias do dia, muito rápido, aquilo que já está acontecendo recorrentemente no dia a dia da cidade, um acidente, uma interdição de rua, qualquer coisa assim, você vai atrair um tipo de anunciantes para lá, porque tem também anunciantes interessados nesse público. Não que nós não estejamos, né? Nós estamos interessados em fazer tudo por Barcarena. Só que, por exemplo, nós sabemos que tem uma grande parte da população que gradativamente está entendendo que notícias do Portal Barcarena ajudam elas, além das outras que são mais populares, né? Então, como eu falei aqui do Dicas de Emprego, como eu falei aqui das indústrias que estão chegando, a gente cobre muito isso, as oportunidades dos portos, as oportunidades da ferrovia, do fertilizante. E quando a gente coloca isso junto com os anúncios dos empregos, as pessoas estão se interessando pelo conteúdo do Portal Barcarena, né? Então, são perfis editoriais e tem mercado para todo mundo. Por exemplo, vou citar aqui talvez uma loja de eletrodoméstico regional, né? Não vou citar nomes, mas uma loja, talvez não seja no Portal Barcarena que ela precise estar. Por quê? Porque o Portal Barcarena tem ainda, em sua maioria, um perfil de espectador que talvez a gente não alcance a necessidade desse anunciante. E aí ele precisa ir para o outro veículo. E Barcarena tem todas as opções para todos os tipos de anunciantes, né? Então, é bem legal. Por exemplo, quando você vê uma pequena empresa que está inaugurando, e aí vai um colega de profissão lá e cobre, né, uma escola que inaugurou e tudo, talvez não seja no Portal Barcarena, né, que não impede de conversar com a gente também. Sim. Eu quero alcançar um outro público, Jairo, aí vem conversar com a gente. O público nosso é o público lá do Cabanos Connect, né? Então vem aqui falar com o Guilherme, vem conversar com vocês. Então tem assim, Barcarena tem veículos de comunicação para todos os tipos de anunciantes. E aí é quando a agência trabalha exatamente colocando assim, meu irmão, meu parceiro, meu amigo, sente aqui. Não é no veículo tal, é aqui que você tem que estar. Não é na luta de boxe, você tem que estar na corrida do meio ambiente. E a gente vai dando essas orientações de onde é que tem que posicionar a marca, para que ele tenha resultados, né, exatamente nesse posicionamento. Isso é muito importante, né? Tá no lugar certo, com o seu público certo. Senão, não tem sucesso algum. Sucesso é muito mais difícil, né? Mas a gente vai agora, Jair, para um rápido intervalo comercial de um parceiraço nosso aí, mais um deles, né? Você que também quer fazer parte aqui da Cabanos TV, entre em contato conosco, vem ser um parceiro aqui, que aqui também é um lugar para você estar também no lugar certo, para que a sua marca tenha esse reconhecimento regional. Por exemplo, né? Rapidinho, já foi para o intervalo? Não, ele vai pôr. Por um exemplo, nós temos uma outra marca que interessa estar no Cabanos TV, né? Que é a Búfalo Brasil. Ah, sim. Então é um público que a gente quer estar perto. Então não é por amizade, é por estratégia. Então se o empresário pensar em estratégia, ele tem que consultar ali um técnico, alguém que o direcione para o veículo correto.
Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Voltando aqui, você pode acompanhar aí, restaurante Pizzaria Lisboa, é a recomendação seta. Todas as terças, rodízio e todos os dias, buffet de almoço completo, com mais de 40 opções. Já pensou fazer 40 opções todo dia de buffet? Até salmão grelhado, bacalhau. Eu já experimentei salmão grelhado. Eu sei que você vai lá direto almoçar lá. Maravilha. É muito top. Um abraço pro Roberto, Felipe, toda a equipe do Lisboa que sempre atende a gente muito bem, muito bem. Não tenho um pingo para reclamar. Inclusive, quando estava vindo para Barcarena, que o hospital fez o convênio com Lisboa e todas as refeições eram feitas lá, né? Só não era café da manhã, mas almoço e janta, todas lá. E eu falei para isso, falei, cara, eu sou paulistano da pizza, mas olha, comer uma pizza dessa qualidade aqui... É verdade, parabéns para vocês, verdade. Viu? Parabéns para vocês. Toda a tradição, todo o aconchego, né? Toda a receptividade, pessoal treinado, tudo. Né? Diferenciado. Um abraço pro meu amigo Roberto, pro Felipe. E agora, Jair, estamos no bloco 2 e a gente vai falar agora sobre inovação digital. Boa. Redes sociais e todo o combate aí que está tendo também, que vai ser agora mais pesado, a desinformação, que é um calo do país e de vários outros países, né? Com a questão das notícias falsas e outras diversas questões aí que a gente pode falar, né? Mas tem um novo jeito de fazer publicidade agora, que eu e o Salomão a gente conversa disso toda semana, que é como atingir e fazer um conteúdo de qualidade que a gente preza tanto, você também, com as marcas que você já trabalha, que é essa questão da visibilidade, né? Querendo ou não, o TikTok ele trouxe coisas boas e coisas ruins. Eu acho que mais coisas ruins do que coisas boas, na minha visão pessoal, porque é um conteúdo... Eu até brinco lá, falo que é o TikTok é a lixeira do Instagram. Quer coisa boa, quer referência e tal, isso quer divulgar Brasil, né? isso. Do Brasil. Aspas, né? No Brasil. E com esses pagamentos que eles têm feito, né, hoje em dia, de vídeos, muita gente migrando para criar conteúdo de diversas maneiras. Como você tem visto essa questão aí desses tipos de conteúdo que estão sendo criados? Quem está se alimentando desses conteúdos, né? A gente sabe que tem muita gente séria no Brasil, muita gente inteligente, mas também tem muita gente que, querendo ou não, entra num videozinho desse, se perde e vai consumindo ali. A hora que vê, passou 2 horas de tempo ali, fácil. Fácil, exatamente. Como que é para um publicitário, como que você enxerga isso hoje, essa dinâmica de todas as redes sociais, que a gente sabe que as redes sociais hoje também é um filtro de público. Perfeito. Começa por aí, pelo filtro de público, né? Uhum. Se você olha para o Brasil, você fez muita ênfase ao TikTok, né? E colocou muito bem, o TikTok é a lixeira do Instagram, né? Eu acho até que é um pouco mais do que isso, tá? Mas vamos lá. São perfis de pessoas. Eu vou pegar aqui, que talvez não seja da geração do Natan, mas talvez sim, né? O Natan não é tão novinho assim, mas é da nossa. Acho que tem quanto? 26, Natan? 30? 29. Vixe, 29, 29, ele tá vai bom lembrar, demais. Ele vai lembrar.
O que aconteceu com a questão das redes sociais? Eu sou da época em que teve uma rede social antes do Orkut, que foi o Gazag. Sim. Não sei se tu chegastes a ter um perfil do Gazag. Essa do Gazag não, né? Tive Gazag... ICQ, né? ICQ, que era o outro... Mas era conversa. Conversa. Então, o que acontece? Teve o Gazag foi muito rápido, sumiu porque surgiu o Orkut. E o Orkut, para quem lembra, o pessoal da nossa época, só entrava se fosse convidado. Né? Você não entrava, abria um perfil lá, você só entrava se fosse convidado por alguém que já estava. E aí o Orkut passou por aquele problema lá deles, da época, e veio o Facebook, que veio, inclusive o Instagram veio primeiro que o Facebook. E aí o Facebook explodiu. Só que o Facebook, quem está no Facebook hoje, e aí isso faz parte do nosso briefing, quando a gente vai conversar com o nosso cliente, diz assim, vamos abandonar o Facebook, eu estou voltado para o Instagram. Isso depende. E olha só onde nós vamos chegar na questão do TikTok. Depende. Vamos olhar para o teu público. Qual é o teu público? Olha, se tu pensares que quem compra de ti, quem paga o que tu vendes, se tu achar que é só o pessoal mais novo, vamos pegar aqui o pessoal de 30 para baixo, aí a gente vai dar mais ênfase ao Instagram. Tá? Mas você não pode desprezar o Facebook, porque também tem um grupo do teu pessoal que somos nós, que é o pessoal que toma a decisão dentro das empresas. E esse pessoal, prioritariamente, não sabe, às vezes, mexer no Instagram. E eles dão mais ênfase no Facebook, porque eles ainda permanecem lá. Então, a gente nunca despreza. Tem uma faixa etária que está prioritariamente no Facebook, tem uma faixa etária que está prioritariamente no Instagram e tem uma faixa etária de interseção ali, que está nos dois. Mas da nossa geração, nós estamos nos dois porque nós trabalhamos com isso, nós estamos com isso. Mas tem pessoas ali a partir dos 45, 50, 60 anos que não quer nem saber de Instagram, mas sabe muito bem mexer no Facebook e sabe interagir com aquele público lá. E aí, quando você olha para o perfil de cliente dessas marcas, aí é importante você deixar isso bem claro para ele tomar a decisão de dizer assim, não, nós estamos te indicando que você permaneça nesses dois, com ênfase nesse, porque o teu público maior é aqui, mas não despreza o Facebook. TikTok. O TikTok, eu vejo da seguinte maneira, o Portal Barcarena tem TikTok, mas o público do portal do TikTok, ele é muito voltado para aquelas coisas mais fúteis possível. O Portal Barcarena, nós temos um número bem significativo nas nossas métricas do TikTok. Expressivo, por sinal. Que eu acho assim, bastante curioso isso até. Porque nós não temos futilidade lá. Mas, no entanto, não são todos os veículos de comunicação que têm o perfil editorial como o do Portal Barcarena que consegue se estabelecer bem no TikTok. Porque você precisa dar uma notícia técnica, dar uma notícia da indústria, por exemplo, ou do comércio, ou do governo, mas no formato para o público do TikTok. E aí a gente consegue fazer isso muito bem. Então, os nossos números no TikTok eles acabam crescendo. Com a relação ao fake news, que nós estamos aí, triste essa situação. Então, os legisladores brasileiros eles não conseguem entender o comportamento desse público e não conseguem encontrar uma solução para isso. E aí eles ficam naquele debate lá de regulação, de deixar livre, e não conseguem evoluir daquilo. Mas eu vejo assim, Guilherme, que o conteúdo postado no TikTok, as pessoas que estão no TikTok, em grande maioria expressiva, são pessoas que geralmente, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra geral, mas geralmente não entende a notícia mais que ajuda a vida dela, ela não entende o que está acontecendo politicamente, tanto na sua região, no município, ou no estado, ou no Brasil, ou muito menos global. Então essas pessoas elas estão ali numa notícia que satisfaz, às vezes, até situações psicológicas dela. Ela tem respostas no TikTok de coisas que satisfazem o ego dela. Diz assim, eu quero ver isso, eu quero me alimentar disso. E aí ela vai ali buscar e ela acaba se saciando. E aí vem, às vezes, até as dependências do TikTok, que é aquela coisa que tu fica lá rolando, tu vai rolar aquilo ali, se tu não tiver um limite, tu passa boa parte do teu trabalho, boa parte da tua hora produtiva no TikTok. Coisa que, às vezes, isso também acontece também nas outras mídias sociais, mas é muito no TikTok, porque o TikTok tem a questão dos segundos. Se você for olhar rapidamente, sem querer me estender muito, mas lembra das cenas dos filmes dos anos 80? Eram cenas longas. Ali demorava, às vezes, 40 segundos uma única cena. Como que são os filmes de hoje?
são cenas de 5 segundos. Se você for olhar, é um picadinho de cena, né? É tudo muito rápido. E o cérebro vai ali absorvendo aquilo, né? E vai se viciando com a velocidade da informação. Então você não tem hoje nos filmes modernos, uma cena de 30 segundos. Não existe. Né? É todo picadinho. Muitas cenas, às vezes do mesmo ato, da mesma ação, né? Muito picadinho. Por quê? Porque o cérebro busca facilidade, ele não busca caminhos difíceis, ele busca aquilo que é mais fácil. Né? Caminho mais curto, né? E a responsabilidade nessa questão, que a gente pode até tocar mais nesse assunto. Você falou das fakes. Como que é hoje para um portal e uma agência de publicidade? Aí entra o jornalismo também, né? Entra a questão da profissão de jornalista. Você fazer esse filtro, identificar, a gente pode até citar o exemplo do acidente lá do sábado, né? Eu acho que só colocou lá porque coincidiu que você passou na hora do acidente. Acho que o Jairo noticiou isso aqui, foi um dos únicos que noticiou, porque deve ter acontecido na frente dele o acidente. Mais uma vez, um carro na Padre Casemiro, batendo no muro, provavelmente o pessoal não estava legal, né, da consciência para bater numa velocidade que estava no muro daquele, e mais um acidente na Padre Casemiro, com tantos outros que já aconteceram. Mas você estava lá e você viu. Tirando os outros, eu sei que vocês têm lá uma regra muito definida, muito clara, de não querer ser o primeiro, mas quando colocar com qualidade e factual, né? O que aconteceu mesmo de verdade, não emitindo opinião, né, Jairo? Que é assim que funciona. Como que é essa questão lá para vocês? Bom, aí Guilherme, é preciso você ter profissionais, como eu falei, que tenham passado por academias, por universidades, por faculdades, né? Que saibam de fato o que é jornalismo. O jornalismo te traz muita responsabilidade. Inclusive, eu quero fazer aqui rapidamente, né, uma justa correção. Eu tinha acabado de passar, né, e aí eu não vi a imagem. Aquela imagem foi do nosso jornalista, o Ednei. Então, alguém passou para o Ednei, eu não sei se ele passou lá. Mas eu tinha acabado de passar e dei a notícia. Né? Ednei, aconteceu um acidente aqui na Padre Casemiro, e a Padre Casemiro é uma via ali, né, que dá acesso a portos e tal. Então, por isso a relevância de ter lá. Mas as imagens... Quero dar os créditos aqui, não lembro de quem foi, mas está lá os créditos de quem foi, né? Mas assim, quando a gente fala dessa responsabilidade de você dar uma notícia, o nosso comportamento é o seguinte, principalmente se for uma coisa que gera repercussão e polêmica, né? Então a gente não está atrás da polêmica em si, está atrás de informar o fato. E aí, os especialistas em jornalismo, os professores de jornalismo, eu estou fazendo pós-graduação em jornalismo, que havia necessidade de fazer, né? Já iniciei minha pós-graduação em jornalismo, para poder me encaixar ali, né? Eu trabalho com isso há tantos anos e não sou especialista. Então, estou fazendo. E aí a gente estuda o seguinte, os professores dizem assim, não existe veículo de comunicação 100% imparcial. Sempre tem uma tendência ali, ou do jornalista, ou do perfil editorial, ou de algum patrocinador, sempre tem. Né? Então, eles dizem assim, não existe veículo de comunicação 100% imparcial. Bom, a gente tenta, ao máximo possível, dar a informação da forma como ela acontece. E aí, quando acontece, por exemplo, um tema polêmico, vamos colocar aqui na área da saúde, por exemplo, ou na área da indústria, por exemplo, nós não saímos arvoradamente a querer dar aquela notícia de primeira mão. Nós não temos essa pressa. O que nós fazemos? O comportamento e a orientação do nosso perfil editorial, o nosso jornalista, hoje nós temos um jornalista e um estagiário jornalista lá, né, no Portal Barcarena, o Ednei e a Luísa. E aí nós fazemos o seguinte, vamos ouvir todas as partes envolvidas possíveis. E claro que tem alguns que demoram um pouco mais, porque depende de como essa marca, ou esse governo, ou aquele envolvido quer se comunicar com o público. Né? Às vezes um texto pode colocar ele com culpabilidade, às vezes um texto pode insinuar que ele está culpando o outro. Então ele tem que ter muito cuidado com a nota que ele manda para a gente. E às vezes tem um tempo, mas a gente respeita esse tempo. Então, como é que o Portal Barcarena faz? Tem 4 envolvidos, vamos ouvir os 4. Ainda que no nosso deadline da informação a gente não receba
uma nota dele, né, a gente já estamos aguardando a informação da parte tal. Né? Então, o nosso conteúdo ele só vai ao ar quando ele está totalmente checado, que é exatamente para a gente não cair no erro das fake news. Isso custa caro, isso custa todo um trabalho que você fez ao longo da história. E eu vou citar um exemplo aqui, eu não tenho permissão da ACEB, mas eu vou fazer um exemplo aqui bem legal. Tem um grupo de pessoas na ACEB que prestigia muito o nosso conteúdo, todas as matérias eles leem. Tem um pequeno grupo lá, assim, todo mundo lê aquilo que lhe interessa, mas tem um grupo lá que simpatizou com o Portal Barcarena e diz assim, eu vou ler todas as matérias do Portal Barcarena. E a gente sabe que ele lê, né, que essas pessoas leem. E aí o que aconteceu? Uma vez saiu uma notícia polêmica em Barcarena, eu acho que há um ano atrás, e aí o que aconteceu? Uma boa parte dos portais deram logo a notícia, mas deram notícia sem ouvir todo mundo. Né? E aí, uma dessas pessoas, que não vou citar o nome aqui, né, foi lá no grupo da SEB e disse assim, espera o Portal Barcarena, porque não é só isso. Isso me encheu de responsabilidade. Imagina o tamanho da minha responsabilidade. Né? Aí fui conversar com o nosso jornalista e falei para eles assim, olha, vamos fazer... aqui a gente tem mais responsabilidade do que a gente faz tradicionalmente. Né? Porque agora, olha só a expectativa que está sendo gerada pela nossa notícia. Né? Então isso serviu de muita referência para a gente e não é difícil você encontrar isso em outros grupos. Né? Então algumas pessoas preferem esperar o Portal Barcarena, ainda que a nossa notícia confirme o que os outros já estão dizendo. Né? Mas a gente tem essa cautela de espera, a gente não precisa ser o primeiro, a gente não precisa sair dando essa notícia, a gente não precisa sair correndo atrás de like. Né? Então bora fazer o que é correto, ou o mais próximo possível disso. E aí tem por exemplo, algumas instituições que demoram a dar uma nota, a emitir um parecer, né? E a gente precisa dar a notícia, mas a gente comunica sempre eles. E isso vem também trazendo esse respeito para a nossa marca. Você citou aí e deixou um gancho para a gente até falar desse assunto, dos caça-likes. Né? Então, o termo notícia com responsabilidade, ouvir todas as partes. E hoje, nesse ambiente que a gente está, de guerra pela atenção, e quem entende do assunto, você entende, você é um cara técnico e já dá tanto tempo na área. Eu não vejo com bons olhos os caça-likes. Eu posso me posicionar porque a gente é um canal que atrai visibilidade, visualizações, e nem sempre as visualizações são atrativas. Você sabe como que é que você trabalha na área. Não, às vezes vai lá, poxa, criamos um conteúdo tão legal, deu tanto trabalho fazer. Poxa, só isso de visualização? Aí tu entra naquilo, poxa, será que o meu trabalho não está sendo feito legal? Ou seja, será que a gente não está pensando... Mas aí entra o público que está consumindo. Perfeito. Quem que está te consumindo? É um público seletivo? É uma galera que também busca por isso, por conhecimento, por coisas boas? E a gente vê que hoje a questão da apelação, né, de maneira contundente, exagerada o tempo inteiro, ela tem atrapalhado as pessoas que querem fazer os trabalhos normais que elas já fazem, né, o corretos. Eu tenho conversado com o pessoal que tem trabalhado com YouTube em outras regiões também, não muda. Porque às vezes a gente fala, pô, não, eu sou Barcarena, é pequeno e tal. Mas o cara que cria conteúdo lá em São Paulo, que já tem canais consolidados de 5, 6, 10 milhões de inscritos, também passando pelo mesmo problema. Sim. Como que você enxerga essa questão aí do superficial, a alta busca pelo engajamento, né? Toda hora alguém querendo fazer alguma coisa, mas esse engajamento traz o que de resultado? Só visualização? Eu até brinco aqui com o exemplo do nosso parceiro da Gazin. Eu falei, é melhor o cara ter, sei lá, vamos lá, 1000 visualizações num vídeo, mas entrar uma pessoa e comprar uma TV lá, ou é melhor ela ter 100 mil visualizações e ninguém entrar lá para comprar nada? Como que você que trabalha hoje em dia e vende isso para quem procura agência, como explicar isso e convencer? É interessante. Eu vou falar de muita coisa aqui do
dos nossos bastidores, inclusive das nossas técnicas, né? Até mesmo de venda do nosso trabalho, do nosso serviço. Mas assim, primeiro eu quero botar os pingos nos is e fazer jus a uma portaria essa portaria, inclusive, é do Supremo Tribunal. Não lembro o número, data, não lembro o número, mas tem uma portaria do Supremo Tribunal Federal que determinou, não foi feito no Congresso a lei, uma portaria determinou que qualquer pessoa que queira se intitular jornalista, ela não tem, a profissão não é regulamentada, então ela pode ser jornalista, né? Jornalista por profissão. E tem muitos bons jornalistas por profissão, né? Eu não quero me colocar como esse, tá? Mas assim, tem muitos bons jornalistas sem o título, sem academia, que são bons jornalistas, né? Que tem uma base boa e tudo. No entanto, essa problemática, Guilherme, eu atribuo exatamente a isso, a falta da academia. Às vezes, algumas pessoas elas se aventuram no mercado para fazer alguma coisa que ela achou bonito alguém fazendo, né? Ela achou legal alguém fazendo. E não tem problema nenhum, porque tem mercado para todo mundo. Tem um mercado para polêmica, tem as pessoas que se interessam por polêmica. Aí fica a dica. Para quem gosta de polêmica, tem mercado anunciantes para essas polêmicas, que interessa para eles, e não tem nada de errado, né? Tem um mercado para uma coisa mais filtrada, para uma coisa mais industrial, uma coisa mais do comércio, do batedor de açaí, do prestador de serviço. Então tem conteúdo para qualquer um desses, né? Qual é a grande virtude nossa? Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar da gente. Nós sabemos o que queremos. O nosso produto é Barcarena, entendeu? Então o Portal Barcarena se alimenta de Barcarena. Não se alimenta da bomba que caiu lá no Irã. A gente não fica pescando notícias em busca do like. E a nossa fórmula deu muito certo. E eu acredito que em Barcarena ninguém faz isso, né? E nós fazemos exatamente isso. A questão da responsabilidade de dar a notícia. Nós falamos aqui anteriormente sobre a questão de você correr para dar uma notícia para ser o primeiro para buscar o like. Também não condeno ninguém, cada um com o seu perfil. Mas talvez essa não seja a melhor estratégia para quem busca dar uma notícia primeiro, né? Talvez não seja, mas vai depender muito do seu perfil editorial. Aí por isso que eu digo, a importância de você ter uma orientação acadêmica, a importância de você passar por uma faculdade, ou às vezes nem passar por uma faculdade, mas estudar profundamente aquilo, não dizer assim, eu vou fazer igual com quem está fazendo. Você não vai fazer bem. Tem veículos de comunicação aqui que se eu tentasse imitá-lo, eu não ia conseguir, porque eu não sei fazer daquele jeito, né? E tem pessoas que querem fazer igual a gente, que tem dificuldade, não que não vá fazer, não vá acertar, mas vai ter dificuldade. Talvez porque tem que percorrer o caminho que precisa ser percorrido. Você não pode mudar o teu perfil editorial do dia para a noite, porque você causa confusão nos anunciantes teus e no teu público. Diz assim, para onde que ele quer ir, afinal de contas? Dando tiro para todo lado. Então, se você é o cara do acidente, vai no acidente. Se você é o cara da notícia do bairro, dá a notícia do bairro. Se você é o jornalista que quer falar sobre a política exclusivamente, nós temos fartos conteúdos, né, para tratar de assuntos nichados. E o Portal Barcarena nichou Barcarena. Agora, se acontecer, por exemplo, um problema no duto de abastecimento que vem de Paragominas, da mina para Barcarena, ou numa barcaça que vem de lá do Tapajós para cá, que vai afetar o nosso porto, ou qualquer coisa assim, a gente dá a notícia de lá, porque tem ligação forte com Barcarena, né? Então, é muito por aí. É questão, às vezes, de estratégia, de você decidir o nicho que você quer. Vou fazer uma consideração aqui que eu acho extremamente interessante. O comportamento e a forma como a Cabanos TV está se organizando. A Cabanos TV está se organizando exatamente isso. A TV ela precisa dar vários tipos de notícias. E aí vocês estão colocando cada coisa no seu devido lugar, mantendo uma grade que atende um público, criando uma nova grade que atende outro público, e essa versatilidade ela te traz a possibilidade do público se enxergar em cada canal, em cada programa que vocês têm. E é mais ou menos isso, né? Então, tudo precisa que você planeje, que você estude o que você quer fazer, e aí vai fundo, meu irmão, e faz bem. Não deixa que ninguém faça melhor do que você. É pra cima, né? Aí é isso aí, Jairo. A questão
do conteúdo hoje, né, ficou muito mais fácil, né? As redes sociais, elas trouxeram essa facilidade, aí, querendo ou não, com a facilidade do acesso, vem a enxurrada de tudo. Todos os tipos de conteúdo, Então, todos os tipos de conteúdos. Nunca foi, até hoje, nunca será. Aqui na Cabanos TV, vocês nunca vão ver polêmica. Já teve, né? Já teve, mas bem tranquila, né? Polêmica inteligente é outro papo da polêmica chula. Aqui não vai ter, porque a nossa ideia é não falar mal de ninguém, não trazer esse tipo de conteúdo. E ideias diferentes, tudo bem, normal. Cada um tem a sua ideia e consegue. E se a pessoa tiver inteligência para ela conseguir fazer a sua linha de raciocínio de maneira inteligente, isso aí. A gente teve muito programa no Contraponto, que foi tu e o Franklin ali naquele contraponto o tempo todo, era né? Muito legal, era bom, né? Tinha amizade, né? A gente divergia, mas tinha amizade, não tinha respeito. Ninguém briga. Saia daqui todo mundo bem, um remis todo Paysandu, e aí caminha, vai para cima, né? Mas a gente vai chamar agora, Jair, mais um rápido intervalo comercial do nosso parceiro, a Soft Home, que inclusive é a design desse novo estúdio aqui, lindo. Você que está com ideia de mudar seus ambientes aí, chame a Soft Home. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Você pode acompanhar aí nossa parceira Soft Home. Você que ainda não se encontrou no seu ambiente de móveis planejados, consulte a Soft Home hoje mesmo. E falar também da nossa parceira da Anubis, do Isla Caripi. Últimas unidades ali dos lotes, condomínio já prontinho para você ir morar. Já tem a primeira construção acontecendo ali. A parte de lazer, né, de infraestrutura já está toda pronta, viu, Jair? Você que ainda não comprou seu lote lá, corre. Vai ter promoção de verão agora em julho para as pessoas os últimos ali que quiserem adquirir o seu lote no Isla Caripi, primeiro condomínio fechado da cidade, da região, acredito da região, né? Não deve ter nenhum condomínio Baixo Tocantins. Tinha um em Abaetetuba, mas parece que não vingou não muito, vingou, né? Como Barcarena é região metropolitana, não dá a comparar com Belém, que é só condomínio. Tira Belém, mas tira Belém. Mas aqui na nossa região é o primeiro, tá? E agora a gente vai falar justamente de Barcarena para fechar esse programa aqui com um bloco, a gente falando, você que é um entendedor nato de Barcarena, já participou de secretarias, né? Já contribuiu o município, já veio como candidato a vereador algumas vezes, já colocou seu nome à disposição. E você citou ali, Jário, a gente falou, os seus clientes, querendo ou não, são clientes, a maioria deles investidores, né? Grandes polos, centros, as marcas, quando a gente cita, também por trás deles um trabalho gigantesco que eles vêm já executando, e a gente vê ali na sua linha de clientes que são pessoas com grande potencial de crescimento e tudo, e você trazendo esse conhecimento de Barcarena, do que ela é hoje, do que ela pode se tornar, quais as previsões. O que a gente pode falar disso hoje, se você já enxerga a Barcarena de alguma maneira diferente para os próximos 5 anos? E depois a gente pode até fazer se já tiver algum spoiler, alguma coisa, o que vai impactar para quem quer essa tranquilidade ainda, vai falar, não, Barcarena vai virar uma mini Belém.
Não vai. Barcarena vai manter isso que ela é, mas com um potencial gigantesco de empregos ainda mais potencializado. Olha só, Guilherme, Barcarena ela passou por vários ciclos, né? Desde o período colonial da fabricação das olarias, que ainda tem alguns sítios arqueológicos ali, né, das antigas olarias. Não sei se você sabe, mas eu até recomendo um bate-papo com o professor Leno, né, doutor em História. Primeiro doutor de História de Barcarena, doutor que fez doutorado, né? Agora nós já temos outros doutores. E tem as histórias do Dr. Leno que ele conta dessa questão das olarias aí, das fábricas, né, que tinham equipamentos franceses, alemães, e tudo tá aqui nas olarias de Barcarena. E muita gente não sabe que esse ciclo das olarias, a maior parte das casas da Cidade Velha foram cobertas com telhas fabricadas nas olarias de Barcarena. E é muito legal esse papo com o professor Leno, até recomendo aí. Um abraço, professor. Top. Sou seu fã. Aí vamos lá. Então, passado esses ciclos, Barcarena era uma cidade colonial. Não sou professor de história, longe disso, né? Mas a gente conhece bastante essa história de tanto falar dela e tanto escrever a respeito. Então, Barcarena passou por vários ciclos. Veio o ciclo da Alumina. A Alunorte foi construída com um projeto primeiro do que a Albrás, aí inviabilizou, vou falar rápido disso, né? Aí veio a Albrás primeiro, teve a partida da Albrás, depois que teve a necessidade da Alunorte, né? A Alunorte foi a primeira planta. E aí depois disso, saímos do ciclo do alumínio, viemos para vários outros ciclos. O ciclo portuário, o ciclo de exportação de grãos, que é fortíssimo na nossa região, agora fertilizante, e aí você vê a Barcarena se fortalecendo no turismo, eventos culturais, né, acontecendo em Barcarena, academias barcarenenses de letras, cultura forte, um povo que está se identificando, apesar dessa miscigenação muito grande, né, mineiro, carioca, paulista, de tudo que é lugar do Brasil aqui, tentando formar um perfil de povo, né, com uma linguagem única. E aí quando você olha para as virtudes que Barcarena tem, a gente sempre diz assim, Barcarena sempre, os ventos sempre sopraram a favor de Barcarena. Sempre sopraram. Tivemos momentos ali que não soubemos aproveitar esses ventos e agora nós estamos aproveitando muito bem toda essa vocação. E aí depois você vem para a zona de processamento de exportação, por exemplo, que aí, com toda a humildade, eu digo assim, dessa eu entendo bastante, né? Porque eu fui um dos que lutou também por essa zona de processamento aqui, um pouco antes da secretaria e também dentro da secretaria tive uma boa participação lá com a Codec. E depois disso, você vem fertilizantes. Os fertilizantes, a produção de fertilizante em Barcarena, né, quebrou os recordes dos anos anteriores. Então, Barcarena já está se tornando um case de sucesso de produção de fertilizante para exportar. Né? E o mundo inteiro precisa de fertilizantes. Olha só, e quase poucas pessoas conseguem enxergar isso. Pouquíssimas pessoas conseguem enxergar isso. E são muitas oportunidades que são geradas, né? Vamos falar aqui de ZPE, da Bravo, de várias outras marcas que estão chegando e cada vez chegando mais. E tem uma outra muito forte, que já está estabelecida, que são as termogás. E aí eu vou falar aqui desse parceiro nosso, New Fortress Energy. Então, são empresas, são marcas globais que estão se instalando em Barcarena. Por quê? Porque Barcarena é legal? Não, porque é estratégico, né? Está posicionado numa região estratégica do globo, fácil acesso ao Atlântico, enfim. E por fim, sem me estender muito, nós não sabemos por onde vai passar a Ferrogrão, né? A ferrovia. Nós não sabemos por onde vai passar exatamente. Tem muitos estudos de impactos, quilombolas e Amazônia, né? Muitas coisas envolvidas ali. Mas uma coisa é certa, a ferrovia vai acabar no porto de Vila do Conde, né? Em Barcarena. Então imagina só o quão pujante é a nossa economia hoje, né? A importância de Barcarena no cenário nacional e internacional. Imagina agora, né, com tudo isso implantado daqui a, vou colocar aqui, 5, 10 anos. Imagina só o que Barcarena se tornará. Né? Então Barcarena é uma terra de oportunidade, é uma terra de muitas possibilidades para todos os setores, para todos os tipos de negócios. Então você tem aqui a possibilidade de se instalar. E aí, eu vou fazer aqui um merchan, tá? E aí você vê, acabaste de anunciar aqui, né, a questão lá do Isla. Então, terra em Barcarena, ela vai valer ouro. Então, quem tem 1 metro quadrado, quem tem, preserve isso, né? Tente segurar se não tiver dificuldade de não vender. Inclusive, eu estou vendendo um terreno com a Nubis também, né? Mas assim,
espaço em Barcarena vai valer ouro, né? Não estou aqui tentando trazer especulações, né? Imobiliária, nada disso. Mas assim, Barcarena é uma cidade, é um município que vai crescer, que vai impactar e com toda certeza Belém tem suas limitações, tanto que teve que mudar o seu porto para cá, né? Porque não tem calado lá. E eu acho, isso aí é um achismo, eu não tenho estudo técnico para dizer isso, mas Barcarena talvez se torne mais viável de grandes investimentos, médios investimentos, pequenos investimentos do que Belém. Porque Belém ela já fechou ali o seu território, não tem mais para onde crescer. Então, está fadado a um limite, mas Barcarena ainda tem muito para onde crescer. Então, como é que eu vejo Barcarena no futuro? Não menos do que Santos. Não sei quanto tempo, né? Mas não menos do que Santos. Próxima capital, mas potencial portuário gigantesco enorme. Querendo ou não, o desenvolvimento portuário atrai os outros investimentos. Vários né? outros. Coisas que a gente sequer especulou hoje. Para chegada, para saída. Exatamente. Porque antes o fertilizante só chegava. Agora ele já está sendo processado aqui e saindo também. Exatamente. Então, e você isso no portal Barcarena. É outro papo. Jário, legado para a comunicação local. O que você deixa de legado hoje que você já tem enxergado e o que pode mudar na nossa comunicação atualmente? A comunicação ela se renova o tempo inteiro. E você precisa estar ligado nessas mudanças. Às vezes são mudanças determinantes, são mudanças definitivas, né, que você não consegue voltar a fazer da forma diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma coisa bem básica, o jornal de papel. Tem mercado para jornal de papel hoje em dia? Não tem. Né? Até esqueci de falar da revista Vitrine News, né, que antecedeu o portal. Mas não tem mais. A informação ela não se permite mais demorar tanto para passar pelo processo gráfico e ir às ruas. Ainda tem quem faça por uma questão de tradição. Inclusive, nem é mais viável de negócio. Né? Então, o legado que eu penso que estamos deixando, e eu já falo isso para o João Pedro, que é a segunda geração, né? Que já está ali trabalhando com a gente, já está pegando essa experiência, apesar de ele estar na faculdade. Mas o João Pedro é o meu filho que eu estou andando com ele, mostrando para ele como é que se faz, como é que se tenta fazer, orientando. Claro que ele vai ter as maneiras de fazer dele. Mas para a Barcarena, eu só vejo que tenho contribuído, Guilherme, buscado as informações, levar as informações da maneira mais justa possível, mais correta possível, mais idônea possível. Então, é isso que a gente tem tentado deixar de legado. Ao ponto até da gente receber elogios de colegas de profissão, né? Ao ponto de nós estarmos aqui conversando com vocês, que para mim, eu me sinto bem pra caramba aqui, sabe? Quando eu tô aqui, né? Nem treme a minha mão, eu estou nervoso. Não, eu me sinto em casa, vocês sempre receberam a gente muito bem. Então, se o Portal Barcarena, a Murucupi Agência, os nossos negócios servirem para alguma coisa, né, de espelho, a gente não tem essa dificuldade. A única ressalva que a gente faz é assim, se for pegar alguma coisa do Portal Barcarena, como nós já fizemos isso para grandes veículos de comunicação como o Liberal, Record, né, trocamos isso, então sempre é justo, né, o trabalho feito dentro com dedicação, com profissionalismo, com profundidade. Cita a fonte, né? Cita a fonte ali, olha, essa matéria aqui, essa foto aqui, né? Dá o crédito, não custa, né? Como nós fazemos com quem a gente cortesia, pega. né? É cortesia, né? Cortesia. Lealdade. A palavra que está sendo... Ontem eu vi no Jornal Nacional, os gols do sábado foi só a Cazé TV, né? Então tava lá embaixo, cortesia Cazé TV. Poxa, né? Fica até mais fácil, né? Fica mais bonito. Mais fácil, fica legal. Mas é isso aí, Jário. A gente agradece a você, agradece a presença. Muito obrigado por ter contribuído com esse projeto desde o princípio, né? Você veio no podcast, você veio no Contraponto, fizemos diversos programas, agora no Connect, sempre fazendo esse intercâmbio aí de conhecimento, informação, né? Trazendo bastante conteúdo bom para quem acompanha a gente, também levando um legado aí do que você já construiu aqui na cidade, né? Nosso agradecimento mais uma vez aqui por você ter aceitado o convite, né? Estado com um período da agenda aí, da semana já começando aqui com a gente. Obrigado, já desde já. Imagina, Guilherme, eu que agradeço também, né, por essa parceria que nós sempre tivemos. Eu acho que isso é muito válido, né? Ter essa relação de parceria, de amizade. Envolve muita coisa isso aqui, né?
Então, quando sou convidado para vir aqui, os bastidores, nós conversamos aqui, o que eu fiz para estar aqui hoje. É assim, eu abro mão de várias outras coisas, né, para poder estar aqui prestigiando vocês, sendo prestigiado, porque eu me sinto, me desculpa, mas eu me sinto prestigiado, né, de estar numa marca tão importante, tão relevante. O trabalho que vocês fazem aqui é sensacional, os investimentos que vocês fizeram, isso envolve custo, e aí a gente chama a atenção, né, das pessoas que se identificam com a grade de programação de vocês, os empresários, né? Estejam, prestigiem. Olha, vocês que são convidados, não sabem o que estão perdendo de vir aqui para falar a respeito dos negócios de vocês, das possibilidades. Venham. Não tenham receio de vir aqui. Não tem porque ter medo, né, já? Os CEOs das empresas, das fábricas, e nós como comunicadores, nós precisamos que vocês venham e falem das coisas de vocês. Né? E tem algumas marcas, Guilherme, que a população, eles deixam a população pensar o que querem deles, né? E aqui é uma oportunidade de você, às vezes, quebrar algumas mentalidades que estão postas, às vezes, equivocadamente sobre as fábricas, sobre as indústrias, sobre os portos, né? E aqui é uma oportunidade sensacional. Então, por isso que eu não perco essa oportunidade, viu? Muito obrigado vocês também que nos assistem. Valeu, a gente se vê semana que vem. Ainda não sei com quem, convidado, bora ver quem vai vir semana que vem. Mas a gente agradece mais uma vez a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco. Aqui na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade.